Quantas encontraram comigo Lucas capítulo 7, 38 para dizer glória a Deus? 36, a partir do verso 36. E rogando-lhe um dos fariseus que comesse com ele, e entrando em casa do fariseu, assentou-se e eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e enxugava-lhe com os seus cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés, e ungia-lhe com unguento. Quando isso viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo dizendo: se este fora profeta, bem saberia quem é e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma... E respondendo Jesus disse-lhe: Simão, uma coisa eu tenho te dito. E ele disse: dize-a, mestre. Ô falsa. Dize-a, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e outro 50. E não tendo eles com o que pagar, perdoou-lhe a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E Jesus lhe disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão, preste bem atenção. E voltando para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com suas lágrimas e me enxugou com os seus cabelos. Não me deste o ósculo, mas esta desde que entrou não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungistes a cabeça com óleo, mas essa mulher ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe serão perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse-lhe a ela: os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa, e os que estavam começaram a dizer entre si: quem é esse? Quem é esse? Quem é esse? Quem é esse que até perdoa os... Ele está aqui em nosso meio, e o nome dele é Jesus de Nazaré. Se assente adorando ao Senhor nessa tarde. Por alguns minutos eu quero compartilhar com vocês. Primeiramente, eu sou grata ao Senhor porque Deus, de uma maneira linda, é a primeira vez, é o ano 9 das amadas, e é o primeiro ano que o Senhor me permite estar aqui no altar ministrando a palavra de Deus. Confesso a vocês que sempre estou aí sentada recebendo do céu, porque quem concorda comigo que todo ano Deus derrama algo diferenciado nesse lugar pode dizer glória a Deus? E eu sempre estou sentadinha recebendo, e esse ano jogaram na mesa o meu nome e não teve como eu fugir. Então eu estou aqui para trazer algo da parte do Senhor para a tua e a minha vida. E eu gostaria de falar de uma mesa. Eu sei que serão faladas outras mesas, eu sei que serão faladas outras ministrações, mas eu vou trazer algo hoje, nessa tarde. Uma mesa que de repente que você não estava esperando ser falado. Uma mesa de repente que você não esperava ouvir nessa conferência. Mas eu preciso falar sobre a mesa da indiferença. Quem sabe você veio para ouvir tantas outras mesas, mas deixa eu falar no início dessa conferência sobre essa mesa chamada mesa da indiferença. Você vai perceber que Simão, ele conhece a Jesus. Simão, ele era um homem grande em sua cidade. Ele era um homem conhecido e ele resolve fazer um jantar. Creio eu que ele prepara uma mesa, ele ornamenta a sua mesa. Creio eu que poderia ter até umas lamparinas, porque não tinha lustres tão lindos como esse naquela época. Simão agora prepara toda uma mesa para receber os seus convidados. E no meio desses convidados, Martinha, ele decide chamar Jesus. Mas Simão, com a sua demonstração ao longo da história, você vai perceber que Simão, ele só chamou Jesus porque Jesus naquela época simplesmente era um status.
Jesus simplesmente para ele naquele momento era mostrar: olha, eu sou fariseu, eu sou religioso, eu vou chamar Jesus para estar à minha mesa. Ou só Deus sabe o que estava no coração dele quando ele convidou Jesus, porque Jesus para Simão naquele momento, diga comigo, era apenas mais um convidado. Diga, ele era apenas mais um convidado. Jesus não foi chamado especialmente para aquela comemoração, aquele jantar. Jesus apenas era mais um convidado. E Simão vai demonstrar isso porque o próprio Jesus vai dizer que ele entra na casa, ele é recebido. Para quem não sabe, naquela época, os judeus tinham um costume de que quando alguém entrava na sua casa, eles traziam uma bacia com água. E naquela bacia com água, lavava os pés por causa do barro, do caminho. Lavava seus pés honrando a vida daquela pessoa. Lavava suas mãos, dava um paninho com água para eles lavarem o rosto, tirar o suor do andar, do caminhar pelo sol. E depois que faziam isso, eles beijavam o rosto do convidado, como sinal dizendo: é um prazer te ter aqui nesse lugar. Só que Jesus entra nesse ambiente e ele não é reconhecido, ele não é abraçado, ele não tem seus pés lavados, não tem seu rosto lavado, e muito menos ele recebe um ósculo santo em seu rosto. A indiferença significa falta de interesse, falta de preocupação, falta de atenção ou falta de sentimento em relação a algumas pessoas ou algumas coisas. Jesus foi chamado para estar nessa mesa. O fariseu, você vai ver que no verso, olha aqui comigo, no verso 36 vai dizer: e rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. Jesus foi clamado, chamado para sentar nessa mesa. O fariseu rogou para que Jesus estivesse lá. Para ele, Jesus era só mais um convidado, mas ele precisava mostrar para a sociedade que Jesus estava lá, e está tudo certo. Quantos de nós, muitas das vezes, você que chegou aqui, no domingo pela noite ou pela manhã, você pega a tua Bíblia, você pega a tua melhor roupa, você escova o teu cabelo, você pega o teu salto ou o teu tênis mais confortável e vai para a igreja, e muitas das vezes o coração está longe, está distante daquilo que vai ser derramado naquele lugar de glória que você vai entrar. E Simão estava exatamente dessa maneira. Simão estava com Jesus na casa, mas ele estava preocupado com outras coisas. Jesus foi, porque quando Jesus é convidado, Sulene, não importa o lugar, se ele é convidado e ele sabe que ali tem uma alma esperando por ele, ele vai. Eu vou dizer de novo, era a casa de um fariseu, era a casa de um homem que não deu importância para ele entrar. O fariseu não sabia, mas Jesus já sabia que naquele ambiente teria alguém que precisaria viver de ter um verdadeiro encontro com ele. Ele foi convidado para a mesa da indiferença, mas ele foi e ele se assentou nela. Ah, Jesus maravilhoso. Ele é lindo. Fariseu era um membro de um grupo religioso judaico da época de Jesus. Os fariseus conheciam profundamente a lei de Deus, valorizavam tradições religiosas e tinham influência entre o povo. Nos evangelhos, muitos fariseus entravam em conflito com Jesus porque ele criticava a hipocrisia religiosa. Guarda bem isso aqui. Nos evangelhos, muitos fariseus entravam em conflito com Jesus porque ele criticava a hipocrisia religiosa. Quando alguém aparenta santidade por fora, mas o coração está distante de Deus. Agora Simão, olha como é que Simão ele quis dar uma de esperto. Jesus batia de frente com os fariseus, porque os fariseus eram aqueles que tinham toda uma vida de aparente santidade, religiosidade. Mas Jesus veio para confrontar, Jesus veio para quebrar, Jesus veio para quebrar tabus, Jesus veio para quebrar algumas coisas impostas pelos homens, para que vidas tivessem um encontro verdadeiro com o céu. Agora Simão chama ele para dentro da sua casa. No pensamento de Simão é assim: vão levar ele para minha casa,
vou trazer ele para minha mesa. Ele não vai ter como mais me confrontar diante do povo, porque diante do povo, Carla, ele agora é meu amigo. Sentou na minha mesa, é meu amigo. Ele não sabia quem ele estava convidando para a mesa. Mas deixa eu dizer para você que tem mulheres aqui que já sabem quem foi convidado para a mesa nessa tarde. Ele é aquele que transforma, Ele é aquele que muda, Ele é aquele que traz, Ele é aquele que transborda. Ele é aquele que cura câncer de criança de 6 anos. Cadê a Marcela? Cadê a Marcela? Cadê a Marcela? Pula aí, Marcela, pula aí. Em nome de Jesus, o filho dela de 6 anos foi curado de um câncer nesse lugar. Ei, existe um Deus que ainda faz. É o Jesus que a Marcela chamou para sentar na mesa dele. Ele traz cura, Ele traz libertação, Ele traz avivamento verdadeiro. Aleluia. Mas algo aconteceu. Na mesa da indiferença, algo chamou a atenção do mestre. Traz essa cadeira para mim, por favor. Pode botar ela aqui, me dá ela aqui, me dá ela aqui. Jesus chega nessa mesa, ele se senta. Fica à vontade, Jesus. Jesus se senta nessa mesa, enquanto estão todos totalmente distraídos. Uma mulher soube que ele estava à mesa, e mesmo sabendo que ela poderia ser desprezada, humilhada, escorraçada daquele lugar, ela decidiu enfrentar os seus medos e ir até aquele que poderia mudar a sua história. Eu sei que tem momentos na nossa vida que o medo nos cerca, que a impressão de que todo mundo é o queridinho de papai, menos eu. Eu sei que existem momentos da nossa história que o inimigo coloca no meu e no teu coração algo tão forte, de nós não entendermos que é Deus que nos guia. Aí ele começa a colocar na minha mente assim: eu não posso. Só que não é sobre mim, é sobre ele. Eu vou dizer de novo: toda vez que Satanás dizer para você, você não pode ir, você não pode, é a única vez que você tem que concordar com o inimigo. Como assim, pastora? Você vai olhar para ele e você: olha aqui, Satanás, verdadeiramente eu não posso, eu não tenho, eu não sou, mas eu sirvo ao Deus que pode, que é, e Ele faz. É nessa força que eu vou, é no nome dEle. Maria agora entra no ambiente, mas uma coisa que me chama a atenção: Jesus está sentado na mesa. Vem cá, Maria. A Bíblia vai dizer que ela não entra pela frente, ela vem por trás, e ela se joga aos pés de Jesus. E quando ela se joga nos pés de Jesus, algo acontece. A Bíblia vai dizer que ela, por trás, ela pega nos pés de Jesus, e ao pegar nos pés dele, ela começa a chorar tão compulsivamente, a chorar tão fortemente, que a Bíblia vai dizer que as lágrimas dela lavavam os pés de Jesus. Aquela mulher não se importou com os fariseus, aquela mulher não importou quem estava naquele lugar, mas aquela mulher entendeu que era a única chance que ela tinha naquele dia. Quem sabe era a última chance que ela tinha da vida dela, de ter um encontro com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aquela mulher começa a chorar. Ela carregava na sua mão um vaso de alabastro. Escute aqui: alabastro é uma pedra clara e lisa, geralmente branca ou amarelada, usada desde a antiguidade para fazer vasos, recipientes de perfume, esculturas e objetos decorativos. E dentro dele tinha um unguento. Olha aqui, o unguento é uma substância oleosa, geralmente feitas com óleos, ervas e perfumes, usada para passar no corpo, para tratar feridas ou perfumar. Na antiguidade, na Bíblia, o unguento era usado para, preste bem atenção, perfumar o corpo, cuidar da pele ou do ferimento, ungir reis e sacerdotes, pessoas em cerimônias, ou demonstrar honra ou respeito. Resumindo,
Era algo caro e pouquíssimas pessoas tinham condições de obter. Mas a atitude daquela mulher falou mais alto do que qualquer vaso de alabastro. Eu vou dizer de novo, a atitude daquela mulher. As pessoas, nós ficamos focados que ela gastou o dinheiro de um ano de salário. Ela comprou um vaso de alabastro, colocou um unguento dentro. Mas para Jesus não foi sobre o que ela levou. Para Jesus foi sobre quem ela era diante dele. Eu vou dizer de novo, o que ela levou demonstrou para pessoas o que ela estava fazendo naquele lugar. Mas quem ela era para Jesus era o que importava. E Jesus estava vendo ali uma mulher se derramando aos seus pés, e ele entendeu que ela queria algo naquele dia. Olha aqui comigo, no verso 38, você está com a tua Bíblia aberta? Ela veio por trás. Vir por trás demonstra humilhação e reconhecimento do seu estado. Não se sentia digna nem de olhar nos olhos dele. Enquanto eu estou falando aqui, Maria está chorando aqui. Aleluia. Só Jesus sabe o que Deus já fez para a tua vida, né, Maria? Aleluia. Maria agora está chorando nos pés de Jesus. Ela vem por trás, simbolizando que ela se reconhecia, que ela não tinha condição humana de olhar nos olhos dele. Quantas vezes nós chegamos assim na presença do Senhor? Nós pensamos: será que Jesus vai me ver? Será que Jesus vai me observar? Já fiz tanta coisa, já pequei tanto, já errei tanto, já falei tantas coisas, já pequei, já murmurei, já sentei em mesas que não devia ter sentado. Mas deixa eu dizer uma coisa com muito carinho nessa tarde de conferência. Deus, Ele sabe como você entrou aqui. Independente se você está por trás dele hoje tentando tocar nele, Ele já sabe que você está aí. Eu vou dizer de novo, não adianta você fugir, não adianta você se esconder, não adianta você tentar pular do barco. Ele te viu aqui nesse lugar. Olhe para essa mulher, seja profeta de Deus, diga: Ele te viu. Ele veio por trás e agora ela vai aos seus pés, reconhecendo que Ele era Senhor. Aquela mulher, enquanto Simão coloca Jesus na mesa dele e trata ele como qualquer convidado normal, pastora Cléria, aquela mulher se lança aos pés de Jesus em humilhação, mas ao mesmo tempo ela se lança aos pés dele, reconhecendo o seu senhorio, reconhecendo a sua grandeza, reconhecendo que ele era Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ela está aos seus pés chorando e começou a regar os pés com lágrimas, demonstrando a sua fragilidade. Não adianta você tentar ser forte em alguns momentos. Vai ter momentos que no colo de papai, vai ter momento que nos pés dele, você vai precisar dizer: Deus, olha eu aqui. Deus, olha quão miserável eu sou. Deus, se o Senhor não vier comigo, eu não tenho para onde ir. Eu queria que com carinho você fosse profeta de Deus nessa tarde. Olha com carinho para essa mulher que está ao teu lado, pega na mão dela, olhando nos olhos dela, e diga assim: Ele conhece a tua fragilidade. Vai, deixa Deus te usar, tem mulher aí precisando. Diga para ela: seja frágil. Ele conhece, Ele sabe, pode chorar. Olha para ela, pode chorar, porque Ele te conhece. Diga: pode chorar, porque Ele te conhece melhor que você mesma. Ele te conhece, aleluia. Enxugava os seus pés com os seus cabelos da sua cabeça. Irmão, só quem é mulher que sabe o quanto o cabelo é muito importante para todo quanto é tipo de cabelo e tudo quanto é tipo de mulher. Ela pega o cabelo dela e começa a secar os pés de Jesus. Ela estava dizendo: não me importa mais nada, eu não quero saber mais de nada. O que eu quero agora é estar aos pés dele e com ele e para sempre ao lado dele. Ela declara com a sua atitude que ela não importa
mais com nada, além de estar na presença dele. Eu começo a terminar. Deixa eu dizer para vocês. Ela beijava os seus pés agora. Ela enxugava com seus cabelos, não se importando mais para nada, mas agora ela beija os pés de Jesus, simbolizando intimidade. Só beija quem é íntimo. Eu vou dizer de novo. Só beija quem é íntimo. Tem tanto tempo que você, mulher, está longe. Tem tanto tempo que você está se escondendo. Tem tanto tempo que você está fugindo do teu ministério, fugindo do que Deus tem para você. Escuta que tem tanto tempo que você está correndo da graça salvadora e curadora de Jesus. E tem tanto tempo que você não consegue nem mais pensar que um dia você já beijou os pés dele, ou que hoje você tem essa condição de fazer. Mas Deus me trouxe aqui nessa tarde para te lembrar. Ele continua no mesmo lugar, esperando só por você. Eu vou dizer de novo, ele está no mesmo lugar, esperando que você o beije, esperando que você se derrame, esperando que você se entregue. A conferência está apenas começando, mas eu preciso já dizer para você, ele já te viu nesse lugar. Aleluia. Agora ela unge com unguento, reconhecendo a sua majestade. Maria ali, quando unge Jesus, os pés de Jesus, unguento ele era para ungir reis e sacerdotes, e automaticamente Maria estava dizendo para Simão e para todos os convidados: aqui nesse lugar para vocês entrou apenas um convidado, mas para mim entrou o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para mim? Ei, a quem mais é perdoado, mais é amado, mais é dado. E o Senhor nessa tarde está à procura de mulheres que estão reconhecendo o senhorio e reinado de Jesus. Ele é aquele que reina nesse lugar, é aquele que sonda os corações, e está aqui para fazer isso comigo e com você nessa tarde. Você pode dizer glória a Deus? Mas enquanto tudo isso acontecia, os que estavam à mesa perdiam a oportunidade de viver o momento por causa dos seus pensamentos. Eu quero começar a terminar. Lembra que eu falei da mesa da indiferença? Enquanto estava acontecendo toda essa cena com Maria, eles não conseguiam ver aqui uma mulher que estava se humilhando, se entregando, adorando, exaltando aquele que era digno. Eles começaram na mesa. A Bíblia vai dizer que arrazoavam em seu coração e dizendo: se ele fosse realmente mestre, se ele fosse realmente Jesus, ele perceberia que essa mulher é uma pecadora. É o que acontece com você e comigo. Sabe sua rede social? Que agora você posta coisas de Jesus, porque crente posta coisa de Jesus. Pastora, mas eu botei hoje coisa de Jesus, mas amanhã eu vou botar uma fotinha de um copo lá, né? Só para enganjar, só para dar mais like. Cuidado. O dono da sua rede é Jesus também? Quem é o dono da tua rede? Quem é o dono da tua rede? Quem é o dono da tua rede? Quem é o dono da tua casa? É Jesus? Honre Ele com as suas redes. Honre Ele com a sua forma de viver. Honre Ele porque aqueles que estão à mesa da indiferença estão te observando. Pastora, mas ninguém tem nada a ver comigo. Deixa eu dizer uma coisa para você. O livre-arbítrio só funciona enquanto você não conhece Jesus. Vou dizer de novo. O livre-arbítrio só funciona enquanto eu e você não conhecemos Jesus. Porque quando você e eu conhecem Jesus, a gente não anda mais como a gente andava, a gente não fala mais como nós falávamos. Porque o apóstolo Paulo diz assim: não vivo mais eu, mas Ele vive em mim. Porque as coisas que eu quero fazer eu não faço, aquilo que eu não quero fazer é isso que eu faço. Ai, que luta que ele tinha dentro dele. Mas ele dizia: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Essas pessoas da mesa agora estavam criticando, apontando essa mulher.
A falsidade estava à mesa. E Jesus conhecia os corações. Jesus agora no verso, olha aqui, no verso 41 ao 43, Jesus dá uma lição em Simão e fala sobre os devedores. E no verso 44, o olhar de amor. Vem cá, Maria. Maria, agora Jesus se levanta. Olha que coisa linda o olhar de amor de Jesus. Jesus sabia que aqueles homens estavam arrasando em seu coração. Jesus agora olha para Maria. E olhando para Maria, ele fala com Simão. Jesus olhando para Maria, fala com Simão. Porque na verdade Jesus não se importava, na verdade, nem o que Simão estava pensando. Jesus precisava mostrar para Maria o quanto ela era amada. Jesus precisava mostrar para Maria o quanto ele se importava com a atitude que ela teve. Jesus agora vem aqui para o meio, te ajudo. A Bíblia diz que Jesus, olhando nos olhos de Maria, fala assim: Simão, eu entrei na tua casa e você não me deu água para lavar os meus pés. Só que essa mulher, desde quando eu cheguei aqui, ou desde quando ela me conheceu, desde quando ela me via dentro da depressão, desde quando ela já me seguia dentro daquele quarto escuro, desde quando por mais de 8 vezes ela tentou tirar a vida dela, eu já observava e já via a adoração dela aos meus pés. E é por isso, Simão, que eu não me importo com o que você está falando. Eu não me importo se você não reconhece o meu ministério. Eu não me importo se você não me vê como Senhor. Eu não me importo se você não me vê como Salvador. Mas Simão, essa mulher que está diante de mim, eu vi ela dentro do quarto escuro, tentando tirar a vida dela. Eu vi ela dentro do quarto escuro por 9 anos em depressão. Eu vi ela dentro do quarto escuro dizendo: eu não posso mais, eu não vou mais. E hoje, Simão, ela é uma intercessora na minha casa. Hoje, Simão, ela está na minha presença. Hoje, Simão, eu faço nela para que outras sejam cansadas. Hoje, Simão, eu guio ela para que outros me guiem. Simão, não é sobre o que você pensa, é sobre o que Jesus sabe de mim, é sobre o que ele viu de mim. Aleluia! Vem cá, Maria. Vem cá, Maria. Eu já vou terminar, sente por 1 minuto. O olhar de amor. Ninguém via, só ela via. Eu vou dizer de novo: ninguém via, só ela via. Existem momentos que na mesa da indiferença, quando ninguém está vendo acontecer nada. Ah, mas essa igreja está pequena demais. Ah, mas essa igreja está grande demais. Ah, porque agora tem pouca pessoa. Ah, porque agora tem muita pessoa. Ah, porque agora meu pastor não me vê. Ah, porque agora minha pastora não me vê. Deixa eu dizer para você, não é sobre o homem te ver, é sobre aquele que te conhece. Ele foi na tua casa, te pegou e te trouxe nesse lugar para te lembrar que o que importa é o olhar de amor dele. O olhar de amor de Jesus para aquela mulher falava muito. Jesus olha para ela e continua falando com Simão e diz: Simão, você não me deu água para lavar os pés, para lavar as mãos. Você não me deu o ósculo santo. Mas essa mulher, desde que chegou, ela está beijando os meus pés. Eu preciso dizer para mulheres que entrou aqui hoje: quem sabe eu não vejo, eu não sei sobre as suas necessidades ou dificuldades,
mas Ele viu e Ele conhece e Ele sabe. Maria hoje está representada pela irmã Juliana. Irmã Juliana, intercessora dessa casa. Mas a irmã Juliana, como tantas outras Marias, um dia teve um encontro com esse rei. Um dia ela viu o olhar desse rei. Um dia ela foi alcançada por esse olhar. E eu tenho certeza que nessa tarde, obrigada, Ju. Eu tenho certeza que nessa tarde o Senhor também está alcançando vidas nesse lugar. Os que estavam em sua mesa começaram a dizer, quando Jesus agora fala para ela: mulher, vai e não pegues mais. Eles estavam na mesa, mas falavam em seu coração: quem é esse que até poder de perdoar pecados tem? Estava na mesa, mas não sabia que ele estava na mesa. Estava na mesa, mas não conheciam quem era Jesus. Estavam sentados naquele lugar, mas não sabia nem quem estava sentado nela. E eu preciso nessa tarde fazer 2 perguntas para você e começar a terminar. Em que mesa você tem se assentado? E quem tem estado nessa mesa? Mais uma vez, feche os teus olhos comigo. O Senhor está te chamando para novamente não estar somente na mesa. Essa tarde, essa conferência é um chamado para que você, ao sentar na mesa, você saiba quem está na mesa, quem está sentado nela, quem é o Senhor dela, quem é o Rei dela, quem comanda ela. Na casa de Simão, a mesa da indiferença trouxe Jesus para sentar nela, mas eles não reconheciam o senhorio de Jesus. Quantas das vezes nos nossos negócios, na nossa correria do dia a dia, Josi, a gente se perde. A gente se perde no meio da correria porque é tanta coisa para fazer, é tanta coisa para administrar, é tanta coisa para colocar no lugar, é tanta coisa, é tantos detalhezinhos, é tanto copo, é tanto prato, é tanto talher que a gente quer organizar a mesa, mas se esquece de quem tem que estar sentado à mesa, e o nome dele é Jesus. Nessa tarde de conferência, amadas, eu venho aqui conclamar mulheres que entenderam que na tua casa não terá mais a mesa da indiferença, porque lá não tem lugar para ela. Lá será uma mesa de comunhão, de cura, de alegria, de salvação, de libertação. Fica de pé comigo nessa tarde.